Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, em sua série Encontros com a Paz, neste domingo, dia 27 de março de 2022. Lembrando que nesta série estamos fazendo o estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos adentrar ao capítulo 26, que tem como título Trabalhos Imediatos. E Emmanuel coloca uma passagem que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. E aí Emmanuel fala: naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Eu sempre costumo dizer que todas as lições contidas nos livros espíritas, elas são sempre muito oportunas para os momentos que nós as procuramos para ler, ou então para expô-las às outras pessoas. E essa do capítulo de hoje, o capítulo 26 do livro Pão Nosso, Trabalhos Imediatos, ela traz uma reflexão muito significativa, muito profunda para todos nós. Eu sempre uso
essa palavra significativa, porque eu acredito que ela resume bem tudo aquilo que os ensinamentos dos Espíritos oferecem a cada um de nós. São palavras, são frases, são parágrafos ou são lições inteiras que se resumem numa única palavra. Algo significativo. São significativas. Nós somos assim. Nos preocupamos demais com os outros, nos inquietamos demais com os outros, nos atormentamos demais com as outras pessoas, vivemos à procura das notícias que nos trazem aquele êxtase de sensacionalismo, aquele ímpeto, muitas vezes, de raiva, de ódio, ou muitas vezes aquele ímpeto de piedade, de generosidade, que muitas vezes nos fazem até irmos às lágrimas. E observamos que todos esses fatores, eles são externos. Eles não são fatores diretamente fundamentados no cotidiano da nossa vida, ou no cotidiano daqueles que estão bem próximos de nós, ou daquilo que está próximo de nós. É um cotidiano que nós muitas vezes esquecemos, e aí nos voltamos para essas coisas externas e observamos que elas muitas vezes são criadas, como diz o próprio Emmanuel, são criadas por criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Que nunca sobrevirão. Sobrevirão. E vejam como isso é muito interessante. Tudo isso que nós nos ligamos muitas vezes externamente é algo que vem de grupos, de pessoas, de mentes completamente doentias, completamente desequilibradas, completamente fora do contexto da moralidade, do equilíbrio, da paz, da renúncia, da resignação. São criaturas, né? São almas que sistematicamente, e como diz Emmanuel, de uma forma assim gostosa, se entregam a proporcionar a eles próprios e à comunidade em geral a inquietação, a mágoa, a tristeza, a dor, o sofrimento. E nós facilmente nos deixamos levar por tudo isso. Nós facilmente nos deixamos envolver por todas essas questões e nos esquecemos rapidamente dos trabalhos imediatos que nos dizem respeito. O trabalho imediato de nós para com nós próprios. O trabalho imediato de nós para aqueles que estão junto de nós. O trabalho imediato de nós para com tudo aquilo que está sob nossa tutela, sob nossa responsabilidade, por empréstimo de Deus. E com isso, nos perturbamos, acabamos perdendo o controle das coisas, acabamos perdendo o controle das pessoas, acabamos, às vezes, perdendo o controle de nós mesmos. E quando nós nos
voltamos ao trabalho imediato que diz respeito a nós próprios, Emmanuel fala que isso deve ser feito de uma maneira generosa, de uma maneira bondosa, sem que nada nos force, sem que nada nos obrigue. Quando Pedro fala, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Então, apacentai o rebanho que está entre vós, entre nós, cuidando dele. Não por força, por imposição, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, porque Deus assim o quis, que este rebanho estivesse junto de nós. Então, cuida dele, mas cuida com amor, com carinho. Não nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, com paz, com vontade, com determinação. Quando ficamos muito tempo olhando para fora, as dificuldades do mundo, as dificuldades de um planeta de provas e expiações, as dificuldades de um planeta de provas e expiações que passa gradualmente para um mundo de regeneração, a dor e o sofrimento alheio, a desgraça que o outro realizou, a guerra que o outro proporcionou, a injustiça que o outro realizou, enfim, quando nos voltamos a olhar única e exclusivamente para aquilo que está fora, deixamos de realizar os trabalhos imediatos que estão próximos de nós. Nós podemos até nos preocupar com aquilo, nós podemos até orar por aquilo, nós podemos até vibrar por aquilo, nós podemos até oferecer uma opinião equilibrada e racional com relação àquilo. Mas, direta ou indiretamente, não conseguiremos mudar, não conseguiremos resolver, não conseguiremos transformar aquela situação. E, ao mesmo tempo que estamos com a nossa mente e o nosso coração completamente voltados para aquilo, deixamos de realizar os trabalhos que nos competem, aqueles trabalhos que Deus nos ofereceu como oportunidade de crescimento e de desenvolvimento. E deixamos de realizar os trabalhos imediatos, os trabalhos que estão aqui conosco neste instante, o nosso rebanho, o rebanho da família, o rebanho da escola, o rebanho da universidade, o rebanho do lazer, o rebanho do trabalho, o rebanho da vida social, mas principalmente aquele rebanho que está bem juntinho de nós. Bem juntinho de nós. E aí Emmanuel termina dizendo, às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, como eu disse, é justo olharmos, nos preocuparmos, orarmos, vibrarmos, emitirmos um parecer justo, correto, sincero, racional sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a postura, responsabilidade, visão, sentimento, pensamento dos outros. É razoável. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. O que eu estou fazendo do meu rebanho?
O que eu estou fazendo de tudo aquilo que me foi oferecido para cuidar do meu rebanho? Será que eu estou cuidando mesmo do meu rebanho? Será que eu estou realmente cuidando de tudo aquilo que me foi oferecido para tratar bem e cuidar bem do meu rebanho? Ou seja, será que eu estou realmente realizando os trabalhos imediatos que me competem? E aí passam-se as horas, passam-se os dias, as semanas, os meses, e quando nos damos conta, passam-se até os anos. E aí tentamos ficar compreendendo o que deu errado, o que faltou. E aí Emmanuel nos traz essa lição para nos chamar a atenção. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, que nós tomemos esta lição como mais uma fonte de meditação e de reflexão para nós próprios. Esta lição, como eu digo sempre, extremamente significativa, como tantas outras, que nos oferece a oportunidade de entender o seguinte, que nós temos que fazer da melhor forma possível a nossa parte, a parte que nos cabe. Há um ditado popular que diz: não adianta cobrir um santo e descobrir o outro. E nós poderíamos até colocar esse ditado popular aqui nas entrelinhas. Não adianta querer fazer trabalhos externos lindos e maravilhosos se o trabalho imediato aqui dentro você não está conseguindo fazer. Nós só temos a possibilidade de nos tornarmos espíritos grandiosos, repletos de luz e sabedoria, para ampararmos, ajudarmos as grandes coletividades a partir do instante que aprendermos mesmo, de forma gradual, equilibrada, sensata, a cuidarmos de nós e a cuidarmos da coletividade, do rebanho que está entre nós. Por isso que ele fala no final, não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Um dia, talvez, terei luz, capacidade moral, intelectual, espiritual para ajudar comunidades, para ajudar coletividades. Mas, por enquanto, o que eu tenho é uma pequena capacidade de ajudar a mim mesmo e de ajudar o rebanho que está ao meu redor. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje do livro Pão Nosso, capítulo 26, Trabalhos Imediatos. Quero lembrar a todos que daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos também o nosso estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Essas duas séries que temos aos domingos, às 17, o Encontros com a Paz, e às 20, o estudo do Evangelho. Convido a todos para que participem, que conheçam nossa programação semanal, que nos ajudem na divulgação do canal. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se e ajude-nos, não só com relação a ter um número grande de inscritos. Não é esse o objetivo principal. O objetivo é poder ter inscritos para que eles nos ajudem a divulgar cada vez mais a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Desejo aí a todos um bom final de domingo, um bom estudo do Evangelho daqui a pouquinho às 20, e uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz, com muita alegria, com muita felicidade. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Programa Espiritismo e Vida,
simples, objetivo e constante. Um abraço.